Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja aí presente no seu coração. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus no Salmo 29. Gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar da voz de Deus em meio à tempestade. Nós cremos nisso, que Deus está presente em meio às tempestades da nossa vida e que a voz de Deus é poderosa. E esse Salmo vem falar a nós sobre isso, a cada um de nós. E eu trouxe aqui, eu não sei se dá para você ler, eu não sei se todos têm a mesma versão, mas eu gostaria que a gente lesse nessa versão. Vocês conseguem ler daí? Conseguem? Vamos ler juntos? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluias, louvado seja Deus. Esse Salmo 29 é um salmo atribuído a Davi, e é um pequeno salmo, 11 versículos apenas, bem curtinhos, que vem enfatizar o poder da voz de Deus. Ele repete inúmeras vezes, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Ele faz sequentes repetições sobre a voz do Senhor. E ele vem destacar o poder, a majestade da voz do nosso Deus, que é uma voz de poder. Quando ele fala, as coisas são criadas. Quando ele fala, quando ele ordena, as coisas acontecem. E a voz do Senhor é capaz de quebrar e despedaçar todos os obstáculos que se opõem à nossa frente. Quando o Senhor dá ordem, acontece vitória. Então Davi inicia esse salmo fazendo um chamado ao povo. Tributai ao Senhor, dai glória ao Senhor. Algumas versões falam, dai glória ao Senhor. Ele reconhece que Deus é glorioso, que Deus é poderoso e que Deus merece toda adoração por causa da sua santidade. Então ele diz no versículo 1 e 2, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória que é devida ao seu santo nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Quando ele diz tributai ao Senhor, algumas vezes aqui, filhos de Deus, ele está convocando as ordens celestiais, a assembleia dos anjos, para governar os louvores à majestade e ao poder de Deus. Ele faz também uma convocação aos poderosos, dessa terra, os reis, os governantes da terra. E aí vai do mais nobre até o mais vil, até o menor. Ele convoca todos a se humilharem, se renderem em louvor, em adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Aleluias. Tributai ao Senhor a glória devida. Essa palavra ao Senhor aqui no grego, a palavra original é Iavé, o único Deus, não há outro. É a Ele que pertence toda a glória, a ninguém mais, a ninguém. Todas as coisas, dia a dia que Deus ia criando. Então ele é o criador, ele é o sustentador
do universo. E a Ele seja toda devoção, tanto em obras como em palavras. Nós devemos glorificar o Senhor. Esse termo, tributai ao Senhor, dai glória ao Senhor, dai ao Senhor tributos, é na verdade o dever que nós temos. Porque aqui vem um imperativo, é uma ordem para mim e para você. Tributai, dai ao Senhor, filhos dos poderosos. Aqui é uma convocação, é dever meu e seu glorificar esse nome, que é sobre todos os nomes. Como os anjos glorificam a Deus, foram criados para o louvor da glória de Deus, nós também fomos criados para louvar ao Senhor. A começar por aqueles que estão em alguma posição de poder, de autoridade, de liderança, até todos. Todos devem reconhecer o poder desse Deus, a glória desse Deus, a majestade desse Deus e prestar a Ele reverência. É uma ordem que Deus dá para mim e para você. Então, a glória devida ao seu nome. O nome de Deus é grande, é o maior nome, acima de todos os nomes. Não é? Isso quer dizer, a gente adora a quem? Adoramos a Deus, não é? Adoramos só o Senhor. Como? Na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade, essa expressão significa, né, que nós temos que adorar a Deus com a nossa vida, independente do lugar. É aproximar-se de Deus de coração limpo. É aproximar de Deus em santidade, com sinceridade. É buscar viver uma vida que reflete o caráter de Deus. Isso é louvar a Deus na beleza da sua santidade. O nosso Deus é um Deus santo. E a santidade de Deus não é somente um atributo moral, mas é algo muito belo. Algo que é digno de admiração. E nós devemos adorar a Deus, olhando para a sua beleza, olhando para a sua santidade, para o seu caráter. Então nós devemos entregar a Deus tudo o que lhe é devido. Cada partezinha da minha vida, da sua vida, deve estar nas mãos do Senhor. Todos os tributos que são merecidos, nós devemos entregar ao Senhor. Porque até mesmo a nossa vida está nas mãos do Senhor e pertence ao Senhor. Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Está tudo nas mãos de Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos invocando a sua presença. E a partir do momento que a gente invoca a Deus, nós somos preparados para ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus está falando conosco. Então, para ouvir a voz de Deus, é necessário entrega, nós precisamos nos entregar ao Senhor, é necessário adoração e é necessário também sensibilidade. E isso, meus irmãos, a razão para a gente adorar a Deus, ela vai muito além do pacto que Deus fez conosco, da aliança que Ele fez conosco. Nós adoramos a Deus não somente porque temos uma aliança com Ele, mas porque nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele é glorioso, o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é esplendoroso, o nosso Deus é cheio de poder e o nosso Deus é santo. Nós reconhecemos esses atributos do Senhor e por isso louvamos. Ele é Deus. Adoramos simplesmente porque Ele é Deus. Então, diante desse Deus tão cheio de poder, não há outra alternativa para as nossas vidas, a não ser adorá-lo, a não ser curvar, a não ser nos reverenciarmos diante desse Deus todo-poderoso. A voz de Deus, que criou todas as coisas, que rege todas as coisas, que ordena todas as coisas, ela nos conclama o louvor. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela revela tudo que Deus é e tudo que Ele faz. O versículo, o Salmo continua também falando que a voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja,
o Senhor está sobre as águas, que a voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, que a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. É o que nos diz aí do versículo 4 ao versículo 6. Então isso traz para a gente a ideia de que a voz de Deus que ressoa sobre as águas e troveja sobre as muitas águas, simboliza o poder que Deus tem sobre a natureza e sobre a sua criação. Deus tem poder para quebrar e despedaçar os cedros do Líbano, que era símbolo, madeira, símbolo de força e poder, que representa a capacidade de Deus de jogar por terra o pecado do mais terrível pecador, e joga por terra também as forças da maldade. Esse Deus, essa voz que ordena que os cedros do Líbano caem por terra, ele tem poder para ordenar que o maior pecador, o pecado na vida dele seja derrotado e que as forças da maldade sejam derrotadas. Assim faz a voz do Senhor. Então aqui está uma aplicação muito prática, muito simples para a nossa vida, do poder da voz. Aquele Deus que quebra a madeira mais resistente, a madeira que é mais difícil de ser quebrada, ele faz o trabalho que lhe é preferido. Ele amolece os corações, ele transforma as vidas, ele ressuscita os mortos, ele dá as vidas onde é preciso, ele quebra os corações endurecidos. Então, diante da sua palavra, todos têm que ceder, porque a voz do Senhor é poderosa. E nós temos aqui, eu trouxe aqui um mapa para você entender melhor o que o salmista está querendo dizer. Ele faz menção a uma tempestade que tem origem no mar. Você pode ver ali em cima, olha, o início da tempestade. Essa tempestade tem origem no mar. Ela passa pelo Líbano, que está no norte de Israel. Ela atravessa florestas. Ela passa, pela essa floresta de cedros no Líbano, ela vai descendo por uma cadeia montanhosa e ela passa pelo deserto de Cádiz e ela volta para o mar. E eu creio que nós podemos olhar isso e acompanhar esse giro dessa tempestade. Os versículos vêm descrevendo aí a trajetória de uma tormenta desassoladora. Uma tempestade que rodou, passou por volta de toda Jerusalém. Esses temporais tão grandes assim não eram comuns e não são comuns nessas áreas desérticas. Então, dessa forma, nós sabemos que essa tempestade, esse fenômeno, ele ganha aos olhos do escritor, que era um pastor de deserto, um significado único e muito especial. Então nós vemos aqui nesse poema, porque é isso que os salmos são, um poema, que Deus está entronizado sobre as forças da natureza. O nosso Deus tem todo o poder, apesar de ser uma tempestade destruidora. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém, ela foi rodeada por essa tempestade, mas aqueles que residiam na cidade, que estavam no templo, eles permaneceram intactos, porque a tempestade veio ameaçar, mas ela não trouxe desolação sobre Israel. E muito provavelmente o profeta Davi aqui, ele tenha contemplado esse fenômeno e tenha se inspirado aqui nesse momento, inspirado pelo Espírito Santo, para compor esse salmo. No meio da tempestade, eu creio que ele pôde erguer os seus olhos para o céu e contemplar os anjos cantando e louvando ao Senhor. Os anjos presidindo o louvor a Deus, porque Deus está acima das tempestades e das calamidades. A voz de Deus é ouvida, mesmo mediante os trovões pessoais que assolam a nossa vida, aos raios
que são lançados sobre nós. Deus está acima de tudo, de todo medo, de toda coisa que ansiedade, frustração que possa se abater no nosso coração. Deus está acima de todas as coisas. E o olho do furacão, meus irmãos, em meio a essa tempestade tão grande, não é lugar onde ninguém gostaria de estar. Nenhum de nós gostaria de estar nesse lugar. E a vida, ela é repleta de atividades simbólicas que tentam nos atingir. Porém, essas tempestades vêm revelar cada dia para nós a mão poderosa, a mão protetora do Senhor. Davi, no meio dessa tempestade, ele encontrou inspiração para compor esse salmo. Então, é nesse exemplo que nós devemos nos inspirar. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor glória e majestade. Louvai ao Senhor na beleza da sua santidade, porque a voz do Senhor é poderosa. Então, se os problemas que te rodeiam, né, como uma tempestade, se eles estão te rodeando, mude a sua perspectiva. Em vez de olhar para os problemas, em vez de olhar para as tempestades que te assolam, ouça a voz de Deus falando com você, em meio aos trovões, em meio aos raios, em meio ao subir das águas. Deus, a sua voz fala em todo o tempo. Veja isso, sinta isso, perceba isso, tenha sensibilidade para perceber isso, que a mão do Senhor está sobre a sua vida, está lhe protegendo em meio às aflições, em meio aos problemas. Deus, ele é tremendo quando ele fala. As palavras de Deus estão por toda parte. Deus usa um amigo para falar com você. Deus usa as palavras do seu livro para falar com você. Deus está falando através de um aperto de mão de um irmão, do carinho de uma mãe. Deus fala na leitura de um livro, na letra de um hino. Deus está sempre falando conosco. E nós precisamos ter sensibilidade para ouvir essa voz poderosa do Senhor. Então, Deus, ele sempre utiliza uma forma diferente e poderosa para nos dizer algo especial. Ele sempre quer falar conosco de maneiras especiais. Ele falou com Jonas de um jeito, ele falou com Paulo de outro, né? Falou com Balaão de outro jeito. Deus também falou com líderes de todos os tempos. Deus falou até mesmo com os inimigos do seu povo. A exemplo do faraó do Egito. Deus falou com ele. A voz do Senhor se manifestou. Pelas muitas atividades impedem de ter esse discernimento, de ouvir a voz do Senhor. Os ruídos que estão ao nosso redor, às vezes nos impedem de entender essa poluição sonora, de entender aquilo que Deus está falando. E no meio a tudo isso, às vezes fica difícil reconhecer a voz do Senhor, reconhecer o Senhor falando. Mas a voz do nosso Deus, ela é mais forte do que tudo que nós já pudemos ouvir. O Senhor fala lá no profundo do coração. O Senhor entra lá no nosso âmago, né, e nos faz sentir a voz, o som do seu falar. Ele abre os nossos ouvidos e Deus sempre fala. Nós é que às vezes não estamos atentos a esse ouvir de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos, eu enumerei aqui, algumas coisas que são ditas pelo salmista. Alegria, porque ele nos faz saltar como um bezerro. Poder, a voz do Senhor despede chamas de fogo, quer dizer, o Espírito nos enche de unção quando ouvimos a voz do Senhor. Temor, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós nos tornamos mais tementes a Ele. A voz do Senhor dá vida. A voz do Senhor faz parir as servas. A voz do Senhor traz vida. A voz do Senhor traz paz. A voz do Senhor, né? É o Senhor que dá paz ao seu povo.
a voz do Senhor traz força, porque o Senhor abençoa o seu povo com a força que vem do alto. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor, que se manifesta no seu falar. Ficamos cheios de temor e passamos a viver conforme a voz de Deus, que vem reinar no nosso coração, nos trazendo paz. Foi assim no dia em que conhecemos Jesus. A voz do Senhor falou conosco, entrou no nosso coração, e a partir desse dia, Ele trouxe vida, Ele trouxe temor, Ele trouxe alegria, Ele trouxe paz, Ele trouxe força, não é? Ele trouxe o poder, a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então Davi nos diz aqui que o Senhor dará força ao seu povo, para passar pelos momentos difíceis, para passar pelos dilúvios, pelo dilúvio moral, pelo dilúvio existencial, passar pelo dilúvio familiar, passar pelos dias de distúrbios emocionais. Ele mesmo diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o versículo 10 vem dizer para nós que o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta sobre o seu trono perpetuamente. Isso dá a gente a entender que lá em cima, por sobre toda a tempestade, sobre o dilúvio, que foi a maior das tempestades que já veio sobre a terra, Deus está sentado no seu santo trono. E se os eventos naturais aqui da terra, esses eventos que acontecem aqui nessa terra, nos lembram da instabilidade que está predominando nesse mundo, o fato de Deus estar lá no alto, assentado no trono, nos lembra da estabilidade, porque Ele é rei acima de tudo e acima de todos. Ele está sentado no trono, Ele não perdeu o governo, Ele não perdeu a autoridade. Nada escapa ao seu olhar, nada escapa ao seu saber. Ele tem ciência de todas as coisas, não é? Então Ele atrai a nossa mente no meio das tempestades para a paz que predomina no céu. Olha, eu estou no trono, eu estou no controle, eu estou vendo todas as coisas, né? Como se Ele diz, né? Eu estou reinando, todas as coisas estão debaixo das minhas potentes mãos. E eu trouxe aqui algumas implicações práticas para a nossa vida, que é: o Senhor tem todo o controle nas mãos. Ele sabe melhor do que eu qual será o meu fim, por isso eu me entrego convicto ao Senhor. Quero estar aberto à sua palavra, porque a sua palavra é vida e proteção para a minha alma. Preciso entregar as áreas mais frágeis do meu ser a Deus. Com Jesus eu tenho certeza de que estou seguro, porque Ele está sentado no trono. Nele eu encontro a paz, que vai além desta dimensão, uma paz que excede a todo entendimento. Nessa noite Deus está falando com você. Deus fala no meio das tempestades da sua vida, nos meios das dificuldades. Como Davi conseguiu sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus no meio de um temporal, nós também temos o conforto de saber que em todo momento que estamos em tribulação, Deus fala ao nosso coração. A voz do Senhor fala em todo o tempo, mas só ouve quem está disposto a perceber aquilo que é espiritual. Por isso nós precisamos orar e pedir a Deus que abra os nossos ouvidos espirituais, que abra os nossos olhos, o nosso entendimento para as coisas espirituais. Para quem já conhece como Deus fala, até nas mínimas coisas, ele consegue perceber a mensagem do Senhor. Ele consegue ver o agir do Senhor. E esse é um exercício que nós devemos fazer todos os dias. Manter a atenção em tudo aquilo que Deus está falando, que Deus está fazendo, todo o recado que o Senhor tem para nós. E eu trago algumas aplicações para a nossa vida deste salmo. A primeira é, o salmista quer falar: confia em Deus. As tempestades sempre têm começo, têm meio e têm fim. E o Senhor é soberano sobre todas elas. O Senhor usa as tempestades em favor dos seus
povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também aplico isso a que nós devemos também cantar ao Senhor, porque as tempestades servem para nos ensinar ao povo de Deus a confiar na bondade, na soberania de Deus e adorar a Deus em todo o tempo, em toda a situação. Conheça a voz de Deus. Para conhecer a voz de Deus é preciso ler, é preciso meditar, é preciso memorizar, é preciso guardar no coração. A voz de Deus nos chama, nos conclama ao louvor, converte o pecador e ela cala o temor, o medo que vem sobre a nossa vida. Então comece seus dias, cada dia quando você acordar, comece o seu dia reconhecendo quem Deus é. Ore, cante, declarando a grandeza de Deus antes de apresentar a Ele os seus pedidos. A voz do Senhor tem um poder incomparável. Confie que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar toda e qualquer situação que aparecer no seu caminho durante o dia que se inicia. Quando estiver passando por momentos caóticos ou turbulentos, lembre-se que Deus reina. Deus está sentado no trono, Ele está no controle, mesmo que aqui embaixo, nessa terra, pareça que está tudo fora de ordem, mas Deus tem os seus olhos postos sobre nós. Cultive um coração reverente na adoração, não apenas aqui nos cultos, mas também no seu dia a dia. E busque em Deus a força que você precisa e a paz para o seu coração, porque é Deus quem capacita e consola a cada um de nós. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor troveja sobre as águas. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Aleluias. O Senhor se assenta como rei para todo sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos adorar a esse Deus que fala conosco. Eu sei que você está aqui para apresentar um pedido, uma dificuldade. Você que nos ouve, onde você está? Deus ouve a sua voz. Mas você também precisa ouvir a voz de Deus falando com você. Aquieta-te, acalma. Eu estou sentado no trono. Eu estou no controle. Quando acontecia o dilúvio, eu estava no trono sobre todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. Que você possa descansar nas mãos de Deus e confiar no poder que há nessa voz para direcionar a sua vida. Meu Deus, nós cremos no poder que há no Senhor. Pela Tua palavra foram formados céu, terra e mar. O Senhor, meu Deus, está presente em todos os momentos da nossa vida. Nada passa desapercebido aos Teus olhos. O Senhor é Deus onisciente, onipresente e onipotente. E nós clamamos ao Senhor nesta noite, por cada vida que está presente neste lugar, ou que nos ouve agora, onde quer que esteja, que a voz do Senhor fale ao seu coração, que a voz do Senhor possa desnudar o nosso interior, e trazer, meu Deus, a nossa mente, a nossa memória, aquilo que precisa ser restaurado, purificado, santificado em nós. Que a voz do Senhor nos encha de força, de poder, de autoridade, de unção do Teu Espírito, da alegria, do óleo do Espírito Santo. Que a voz do Senhor venha transformar as situações adversas. Senhor, nós confiamos que o Senhor tem poder para acalmar as tempestades, que o Senhor tem poder, meu Deus, para deter a fúria dos ventos, e que a palavra do Senhor, quando o Senhor ordena, os inimigos caem por terra, os empecilhos são desfeitos, os obstáculos caem por terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que bênção a gente estar na casa de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus em muitos lugares, mas esse é um lugar muito especial, onde Deus fala conosco, e eu tenho certeza que a voz do Senhor falou com você,
e a voz do Senhor cura, a voz do Senhor liberta, a voz do Senhor transforma problemas, a voz do Senhor é a última palavra. Então creia nisso. Por isso todas as quartas nós estamos aqui crendo no poder de Deus, crendo nos milagres que Deus pode fazer na nossa vida. E nós queremos convidar você que quer começar a sua corrente de oração, ou talvez você já esteja fazendo, a vir à frente, mas cheio de fé, crendo que Deus tem uma palavra para o seu coração, já falou o seu coração, e a voz do Senhor vai certamente trazer alegria, transformar, porque a voz do Senhor é poderosa para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, muito mais que eu possa expressar. A voz do Senhor é transformadora. Venha, os diáconos, pastores estarão aqui à frente, te ungindo, consagrando a sua vida, pedindo a Deus que o abençoe, que transforme a situação que você está vivendo, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus que pode fazer coisas grandiosas na nossa vida, e Ele está aqui certamente ordenando com a sua voz, a sua bênção, a sua vitória, aquilo que você necessita, no nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos nisso, nós cremos nisso, e fazemos menção dessa voz poderosa, maravilhosa do nosso Deus, e Ele está aqui, com certeza, expressando a sua ordem sobre as nossas vidas. Nós estamos crendo no milagre. Quando Deus ordena, está ordenado. Quando Jesus Cristo falava alguma coisa, acontecia. Quando Jesus Cristo ordenava a cura, acontecia. Quando Jesus Cristo ordenava que o problema fosse resolvido, seja através da alimentação do povo, seja através de uma cura na vida das pessoas, seja através de uma expulsão de um demônio, a voz de Jesus é que ordena todas as coisas, e nós acreditamos nessa voz que está aqui ordenando a vitória sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Que bênção nós estarmos diante de um Deus que tem uma voz tão grandiosa, tão poderosa, que transforma todas as coisas. Não há nada que não possa ser quebrado pela voz de Deus, não há nenhum mal que não possa ser desfeito, quando Deus dá a voz, a ordem dEle, a voz dEle vem sobre as nossas vidas, e eu acredito que Ele está ordenando algo especial. Venha crendo, crendo na palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz dEle, e quando Ele diz, acontece. Quando Ele ordena, a vitória virá certamente sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui crendo nesses milagres que estão acontecendo aqui nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, creia, esse nome tem poder, Jesus, a palavra dele é uma só, e quando ele ordena, vai acontecer, porque ele é fiel às suas promessas, à sua palavra. Aquilo que está escrito, que é a voz de Deus, vai certamente vir e acontecer na nossa vida, no nome de Jesus. Que bênção, e eu creio que Ele está agora olhando para a gente, nós tão pequenos, Ele tão grandioso, tão poderoso, mas Ele nos ama tanto, que Ele foi capaz de dar Jesus, que foi a voz que trouxe esperança ao nosso coração, a voz que trouxe salvação às nossas vidas, a voz que transformou esse mundo. Nunca mais esse mundo foi o mesmo, depois que Jesus Cristo pisou nessa terra, porque Ele é um Deus encarnado, que veio para trazer vitória e bênção na nossa vida. Bênção estarmos neste lugar e podemos ter essa convicção, né? Que Deus, Ele fala, não é um Deus que esteja mudo, e um Deus que expressa a vitória sobre as nossas vidas, e Ele certamente está expressando a vitória sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. E eu queria agora convidar você a ficar em pé neste momento, diante desse Deus tão poderoso. Feche os olhos, e pelos olhos da fé,
você possa olhar o trono de Deus, o esplendor de Deus, a autoridade de Deus, Ele no seu trono, ordenando com a sua voz poderosa, como nós ouvimos nessa noite, a sua bênção, a sua vitória, no nome de Jesus. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é poderoso. Não há nada, Senhor, que o Senhor não tenha o controle. Não há nada que o Senhor ordene que não aconteça. Não há nada que a tua voz possa quebrar. Toda obra maligna, a tua voz dá ordem e é quebrada no nome de Jesus Cristo. Senhor, no nome de Jesus Cristo nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor dá a ordem sobre as nossas vidas. A cura está acontecendo na vida de gente aqui nesta noite, a libertação, a transformação, a salvação de familiares, o problema na justiça que está sendo resolvido, o problema que estava, Senhor, sem solução, o Senhor está dando a ordem da solução agora em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor expressa sobre as nossas vidas, Senhor, através da tua voz, dá ordem aos teus anjos acerca das nossas vidas, através da tua voz, Senhor, o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai quebrando as pedras que se colocam na nossa frente, ó Senhor, com a tua voz as muralhas caem, com a tua voz, Senhor, o mar, Senhor, vermelho se abriu, com a tua voz tudo acontece, e nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor está dando a ordem com a tua poderosa voz sobre as nossas vidas, e nós estamos saindo deste lugar revigorados na nossa fé, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ninguém saia deste lugar incrédulo, mas Senhor, que a dúvida destrói, Senhor, aquilo que o Senhor dá ordem, mas Senhor, quando nós acreditamos, a tua voz vai certamente vir e trazer a vitória nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas ao teu povo neste lugar, e queremos lhe pedir, ó Pai, vá à nossa frente durante essa semana, Senhor, vai abrindo as portas, vai quebrando, Senhor, todas as artimanhas de Satanás contra a nossa vida, vai, Senhor, dando ordem aos teus anjos à nossa frente, para dar solução naquilo que parecia que não tinha solução, ó Pai, e possamos ter uma semana de vitória, de bênção, de muitas portas abertas, e que o Senhor nos capacite, nos dê inteligência e sabedoria, para ser mais que vencedores neste mundo, em Cristo Jesus. Muito obrigado, leva-nos debaixo da tua poderosa mão, e eu te agradeço, Senhor, pelas bênçãos já recebidas neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, Deus te dê a vitória, no nome de Jesus.